Olá, aluno! Hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional, uma competência que, quando bem desenvolvida, vai te ajudar realmente a liderar melhor as pessoas e potencializar os seus resultados. A inteligência emocional, diversos estudos comprovam, está diretamente relacionada ao nosso desempenho. Então, quanto mais a gente consegue ter nos seus pilares de inteligência emocional bem desenvolvidas as nossas habilidades, mais a gente consegue desenvolver a nossa ação, nossa decisão, a nossa tomada de atitudes de reação com maior equilíbrio e coerência. Vamos entender então o que isso significa exatamente a partir de alguns conceitos importantes de inteligência emocional. Todo o nosso funcionamento cerebral, né, de onde partem os nossos gatilhos para a ação, digamos assim, ele não foi realmente preparado para ter a inteligência emocional. A inteligência emocional é algo que o ser humano foi desenvolvendo com o tempo. No fundo, o nosso cérebro ele é programado já desde os primórdios, né? Lá no tempo do Homem das Cavernas. A programação dele era de instinto, ou seja, fugir diante aí dos predadores ou atacar diante de uma situação ali em que necessitasse um mecanismo de defesa. Então, tudo que é diferente disso, de fuga ou de ataque, é onde entra o trabalho da inteligência emocional. Aquilo que a gente começa a desenvolver padrões comportamentais que são sim habilidades treináveis e passíveis de desenvolvimento, para que a gente consiga realmente aí ter outros modelos de atuação para moldar as nossas decisões, nossa consciência, nosso pensamento e o processo dessa regulação emocional nos fazendo realmente ter níveis diferenciados de maturidade, que não esse réptil instintivo, né, como a gente brinca aí no meio da neurociência, que é realmente unicamente a nossa resposta do sistema límbico a situações de ameaças. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas por que ela está falando tudo isso? Porque nas principais situações de ameaça que a gente se percebe com maior ou menor nível de inteligência emocional. Veja alguma dessas fotinhas aqui desse slide. Possivelmente você já se identifica com qualquer uma dessas, para não dizer todas, situações de ameaça, ou seja, quando alguém ali tá te acusando de alguma forma, apontando o dedinho, e você faz ali simplesmente o mecanismo de fuga, de não querer ouvir, ou quando você reage e ataca também, né, apontando o dedinho no outro, ou quando alguém fala alto e você quer falar mais alto ainda, ou nas situações que você profissionalmente é exposto ali publicamente a um feedback ali que talvez não seja tão assertivo e mais realmente punitivo. Então, tudo isso são situações aí no nosso desempenho profissional que acontecem no nosso dia a dia e também no nosso mundo pessoal, na nossa família, na nossa casa. E a gente reage muitas vezes nesse formato mais primitivo, que é reagir, atacar da mesma forma e nem sempre isso, quando impulsivo e violento, chega realmente no melhor resultado, ou simplesmente a gente recua, a gente se afasta, a gente se fecha, a gente sofre de forma introspectiva, e tudo isso de alguma forma impacta na nossa comunicação. A gente se arrepende porque tomou uma decisão realmente muito instintiva e não racional, muito emocional, muito violenta muitas vezes, ou simplesmente a gente recuou tanto que não teve a capacidade de expor uma ideia, um ponto de vista, uma justificativa, algo que de repente poderia até revolucionar um processo de trabalho, mas por medo, por vergonha, você recuou. Então, em todos esses momentos, talvez, se você tivesse uma habilidade um pouquinho mais bem desenvolvida da inteligência emocional, a sua ação, a sua reação possivelmente teria sido diferente e com mais orgulho de você mesmo e não menos arrependimento. Então, todos esses nossos formatos minimamente instintivos de ataque, defesa, fuga em situação de ameaça, impactam diretamente todos aqueles que estão no nosso redor, seja no ambiente de trabalho ou pessoal. E todas as vezes que a gente consegue, de alguma forma, perceber o cenário, olhar racionalmente para a situação e tomar uma decisão um pouco mais equilibrada e com atitude, a gente acaba transformando esse cenário, né, de discussão, de agressividade, de afastamento, por medo, para não sofrer tanto. E o ambiente, obviamente, fica muito pesado e a gente sofre muito com isso. Então, se você está cansado de sofrer, e eu também já sofri muito com isso, que a gente possa juntos caminhar aí nesses pontos de desenvolvimento que são pilares realmente importantes para a inteligência emocional e você vai conhecer quais são. Então, eu gosto muito dessa frase de Mahatma Gandhi, né, que enfrentou aí grandes desafios em nome aí da população que ele liderava. E ele diz o seguinte: aquele que não é capaz de governar a si mesmo não é capaz de governar os outros. Então, para a gente falar de inteligência emocional, começa liderando primeiro você mesmo, para daí sim querer liderar outras pessoas, querer liderar processos, querer liderar tarefas. Então, o seu autocontrole exerce influência diretamente no desempenho dos demais
colegas ou pessoas da equipe ou da sua família, porque isso impacta no bem-estar. O clima, a harmonia, a situação ali de maior gestão de controle emocional flui para melhor desempenho e resultado de todos. Mas tudo isso começa aqui dentro para daí se tornar externo e impactar também, influenciar positivamente o ambiente. Eu gosto muito desse pipeline, né, essa pirâmide da liderança, que veja que para você se tornar realmente aquele líder corporativa, alguém que vai crescendo cada vez mais na carreira e tendo realmente resultados mais sustentáveis para o negócio e para o próprio desempenho profissional, na base de tudo, antes de liderar qualquer negócio, função, processo, tarefa, pessoas, equipes, lidere a si mesmo. Então, que você possa, nesse momento, né, enquanto você vai me escutando, que você vá refletindo. Para ser líder de você mesmo, você sabe aquilo que exatamente você quer? E se o que você quer é exatamente o que você precisa? Às vezes, com meu filho, né, uma criança, ele nitidamente, né, não tem ainda esse nível de maturidade entre aquilo que ele deseja, que ele quer, que ele reclama, levanta a mãozinha e briga para ter, não é necessariamente e obviamente o que ele precisa, né? Então, é onde vem a regulação de alguém ali que tem um pouquinho mais de maturidade, que se espera pelo menos na figura do pai, da mãe ou de um responsável, quem for, que vai direcionar, que vai regular aquela emoção daquela criança relatando, dialogando, demonstrando exatamente o que ela precisa, que não necessariamente é o que ela quer, no tempo que ela quer. E quantas vezes a gente, já adulto, já maduro, líder de setor, traz de volta, né, instintivamente ali, pelos nossos gatilhos emocionais e cerebrais, aquela criança, né, reclamando ali a mãozinha daquilo que ela quer, batendo o pezinho, e realmente não sendo um líder com inteligência emocional sobre esse ponto de vista. A gente passa a ter mais consciência do nosso próprio potencial e como utilizá-lo da forma mais bem adequada. Então, quais são os meus talentos? O que eu conheço aí dos meus pontos fortes? O que é um potencial que realmente agrega valor, que me diferencia das outras pessoas? E se você não sabe ainda, é importante buscar esse conhecimento e como utilizar isso no melhor ambiente, da melhor forma, ter resultados aí que você realmente celebra como uma conquista importante que você agiu de uma forma diferenciada e deixou um legado, ficou uma marca sua registrada. Ter também uma percepção da vulnerabilidade, né? Os líderes mais bem reconhecidos e influentes positivamente na sua equipe são aqueles que conseguem, sim, ter um reconhecimento da sua própria vulnerabilidade, ou seja, aquilo que ele ainda não tem tão bem desenvolvido, aquilo que para ele é passível de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento, de melhor maestria, porque senão, se ele se coloca muito ali lá no pedestal, lá em cima, com uma arrogância que o afasta da sua própria equipe, se torna muito aquele líder inatingível. No momento que ele vai comunicar, conversar, precisar engajar outros líderes, outros pares, as pessoas não têm uma afinidade, uma conexão importante. Então, não tenha medo, mostre-se sim vulnerável naquilo que for genuíno e com o querer do desenvolvimento. É isso que leva para a sua evolução e não o contrário. Né? Se colocar ali no papel do super-herói sempre. Líder de si mesmo é aquele que assume as responsabilidades por suas ações e as consequências disso, as tomadas de decisão, e não é aquele líder que simplesmente, quando dá certo, fui eu que fiz. Quando dá errado, foi a equipe que fez. Não, você está junto, você é o maestro, né, da orquestra da sua equipe. Então, assuma as responsabilidades sim daquilo que você não decidiu da maneira certa, aquilo que você decidiu impulsivamente, aquilo que talvez você não conseguiu ter o melhor desempenho por N fatores. Estude esses fatores, investigue as causas e não simplesmente recue, né? Saia ali pela culatra ou tenha uma reação ali primitiva de ataque ou de defesa para uma situação que realmente é da sua competência a resolução. E por fim, toda uma liderança importante de pensamentos, emoções, comportamentos e entendimento de como você funciona efetivamente. Por isso que é tão importante os pilares da inteligência emocional, que eu vou demonstrar para vocês, para que vocês consigam fazer essa gestão própria para daí gerenciar o que é externo. Então, a grande viradinha de chave para você fazer com que o seu cérebro saia do primitivo, do ataque ou da defesa ou de recuar diante de ameaças, é você ter realmente aí pilares que a gente pode resumir aqui como um formato de desempenho que se inicia a partir do autoconhecimento, que gera aí uma capacidade de autorregulação, que é o controle emocional, que te traz aí percepções de automotivação, ou seja, por que eu decido por esse caminho e não pelo outro, por essa
situação, por essa atuação, por essa resposta, por esse comportamento, o que eu ganho exatamente com isso, mas com empatia, não olhando só por que me é interno, né, o que motiva a mim mesmo, mas com empatia, tendo uma consciência organizacional de que outros estão envolvidos nos meus comportamentos, nas minhas decisões, e com isso eu passo a ter capacidade de sociabilidade, de ter relacionamentos interpessoais mais saudáveis e produtivos. Não é uma mágica, é possível com bastante treino e desenvolvimento. Então, trago para vocês aí um conceito bem importante, né, que é o Daniel Goleman, que é o grande psicólogo que trouxe aí mais a linha de frente dos estudos científicos, o conceito da inteligência emocional. E ele diz exatamente que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer seus próprios sentimentos, mas também o sentimento dos outros, de uma forma que consiga você mesmo se automotivar, regular as suas emoções, aquilo que te deixa triste, agressivo, enfim, e gerar, né, trazer tomadas de decisão e de ação em prol de relacionamentos melhores. Então, a partir do momento que você vai desenvolvendo essa habilidade de perceber, entender, assimilar aquilo que está dentro de você, que é o seu monstrinho interno, seu fantasminha, sua voz, que está falando, que está te fazendo ter uma ação e reação movida por um sentimento mais primário. Quando você gerencia isso, você passa a ter uma empatia diferenciada a todos que estão ao seu redor. Então, ação e reação, né, que tudo que eu faço se conecta com o outro, ou desconecta a partir de uma ação e uma reação que não foram realmente produtivas, é onde a gente se dissocia, né, entre emoção e razão. Então, você não pode ser nem só um e nem só o outro, porque isso desconecta você de você mesmo e das próprias pessoas. Então, busque realmente uma conexão ali que faça sentido para as suas tomadas de decisão no dia a dia. Então, é como se você, em resumo, para ficar fácil de lembrar, os 5 pilares, que no próximo slide eu finalizo trazendo um detalhamento de cada um deles, para que depois a gente consiga detalhar em cada um dos vídeos, é minimamente o que está nesse slide. Então, autoconhecimento. Reconheça quais são essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos que surgem dentro de mim, que parecem me controlar. Feito isso, tendo essa primeira percepção, eu aprendo, desenvolvo, treino, não é de um dia para o outro, é estando atento, eu aprendo a dominar essas minhas reações emocionais que vieram desses gatilhos, desses estímulos cerebrais do que aquela emoção primária gerou em mim. O que é uma emoção primária? Alegria, tristeza, medo, a raiva, aversão, tudo aquilo, lembra, divertidamente, que tá aí, não, uma delícia de assistir o desenho, assista, aprenda com as suas emoções de uma forma lúdica e didática, até essa percepção de quando essas emoções dominam realmente o seu comportamento e as suas decisões. Feito isso, reconheci o que está me estimulando, positivo ou negativamente, percebi que, opa, para eu regular isso, eu preciso talvez sentar, beber uma água, respirar de forma mais consciente antes de reagir. Eu passo a me conectar comigo mesmo e com o outro. Então, eu crio um senso de empatia importante, primeiro comigo mesmo, enquanto respeito e percepção do que sinto, para daí poder me conectar com o que o outro sente também. E eu vou ter que ter um motivo ali muito rápido, um gatilho para por que eu vou tomar essa decisão ou qualquer outra. Esta ação ou uma diferente, né? Qual é o motivo agregado para eu agir de forma mais controlada nesse sentido? E com isso eu me relaciono com o outro de forma então menos violenta. Então, para quem quiser se aprofundar, fica aqui essa dica de livro do Daniel Goleman, que traz todo o conceito aí base da inteligência emocional e que a gente vai desdobrar em cada um desses 5 próximos vídeos sobre autoconsciência, autopercepção, ou seja, conhecer, reconhecer o que você está sentindo naquele determinado momento, o que naquele momento o ambiente te estimulou, o que foi ali um limite, um gatilho, qual é a intensidade do que você está sentindo, pensando, qual a duração dessa emoção, desse pensamento aí repetitivo, e com isso você vai se regulando, se controlando a partir daquilo que você percebeu. Então, esse meu gatilho talvez gerasse em mim um impulso, uma crise, um estresse. Como que eu vou percebendo isso e me autorregulando? E aí eu vou ter que ter estratégias que vão fazer sentido para mim. Eu preciso pisar na grama, eu preciso dar 3 pulinhos, eu preciso dançar, eu preciso respirar, eu preciso meditar. Com o que você consegue se autorregular? Você vai ter que descobrir e começar a praticar para ver se faz sentido aí para sua autorregulação. Com essa percepção, você vai tendo aí um olhar de direcionamento para frente. Ok, instintivamente eu faria isso neste momento no ato impulsivo, mas eu tenho uma motivação em perceber que lá na frente, com um pouco mais de otimismo, eu consigo ter um controle para ver o que eu ganho com isso
tendo aí uma vontade, um espírito inventivo, né, de mudar a situação, de ter um otimismo maior que me tire, às vezes, de uma tristeza mais profunda naquele momento, e eu persisto. Eu tenho um motivo para um benefício agregado para agir diferente. E com isso eu vou percebendo a empatia, né? Primeiro comigo, para daí começar a ter a empatia com o outro. Então, esta empatia primeiro comigo tem a ver com essa motivação, ou seja, por que eu decido desta forma, por que eu me comporto desse jeito, qual que é a atitude que eu passo a ter a partir desse momento que eu me conheci, me regulei, entendi a minha finalidade e por isso decidi desse sentido. É um porquê, uma percepção, uma sensibilidade que você vai desenvolvendo para conhecer, se abrir ao porquê do outro também, conhecer o mundo sobre o ponto de vista do outro. E com isso, ir desenvolvendo cada vez mais habilidades interpessoais, boas relações, enfim, tudo aquilo que de alguma forma a emoção ajuda a criar aí as conexões, as memórias afetivas e tudo aquilo que na nossa vida a gente vai deixando legado e fazendo sentido. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.